Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Danube. Hoje nós vamos continuar a aula sobre o feudalismo. Na última aula nós vimos sobre a questão de formação da estruturação da alta para a baixa idade média, as suas relações sociais, a estrutura de modelo de sociedade, até certos conceitos de impostos que havia entre relação do primeiro e segundo para o terceiro estado. Hoje nós iremos abordar a formação a partir das fragmentações. Então, em 476, quando Roma cai, a partir das invasões bárbaras, nós temos godos, ostrogodos, visigodos, vândalos, suevos, alanos, burgúndios e os francos. Nessa questão, a gente vai abordar como o reino dos francos se destaca em relação aos demais. Nisso daí nós temos os Clovis. E a partir desse contexto nós temos a dinastia Merovingia. Clovis ele vai primeiro organizar internamente a sua região, porque havia muitas pequenas guerras, muitos conflitos. E nesse contexto, ele consegue organizar internamente, dando a entender uma certa estruturação do que a gente vai chamar de Estado. E nisso daí ele começa a expandir seu território, chegando à região dos Burgúndios, onde ele usa não um mecanismo de guerra, mas outro mecanismo. Ele vai se casar com Clotilde e nessa questão ele vai se casar no modelo católico. Dessa forma, há uma certa relevância então agora do catolicismo com essa galera bárbara. E posteriormente ele se batiza, ele se torna cristão. Com isso daí ele ganha cada vez mais espaço dentre essas características cristãs, que é uma das grandes bases e uma das grandes forças ideológicas do feudalismo. Nesse contexto, o que acontece? Ele vai morrer, deixando herdeiros. E nessa circunstância, não só os herdeiros ganham as características do que ele fez no modelo de sociedade que ele impunha. Clovis deixa uma grande herança para a dinâmica do feudalismo. A primeira é que o reino dos francos se destaca em relação aos outros reinos. Como assim? As pessoas começam a dar mais ênfase às estruturas do reino dos francos, se comparado aos outros reinos, não tinha tanta ênfase nessa circunstância. A outra questão é que ele vai moldando aquilo que a gente vai chamar ou estruturar de Estado, aquele que detém o uso do monopólio da força. E terceiro é a junção dessa ideia política de Estado com a relevância do catolicismo. Posteriormente, quando ele se torna cristão, quando ele se batiza, há um grande impacto no modelo social, porque agora eu tenho duas grandes forças, o poderio que ele tinha, o poderio de influência, o poderio militar, como também a questão agora do catolicismo. Quando ele deixa para os seus herdeiros toda essa dinâmica, os herdeiros deles não têm a proeza que ele fez. E aí na história vai ficar conhecido como o período dos reis indolentes, que essas pessoas não davam tanta relevância para a administração política. E o que acontece com isso? Tem um cargo chamado prefeito do palácio, que esse cara, um dos caras de grande relevância é Carlos Martel, e ele dá uma dinâmica como o próprio chefe do Estado, chefe de poder. Ele tem vários poderes de decisão. Em 732 ele tem um grande conflito, que ele vai barrar o surgimento da cultura muçulmana na Europa. E aí ele tem uma certa relevância a partir desses contextos, tanto do catolicismo, no caso do papado, como também da nobreza. Esse cargo ele é hereditário e vitalício, ou seja, dos filhos dele, e também é para o resto da vida. Nessa circunstância a gente tem Pepino Breve, que vai surgir no contexto histórico. E Pepino Breve ele tem essa alcunha, esse apelido por conta do tamanho dele, mas ele tem uma grande relevância. Ele começa a se estruturar, a se aproximar cada vez mais da nobreza e da igreja. E o que acontece? Ele dá um golpe de Estado. Ele derruba a dinastia Merovingia, surgindo agora a dinastia Carolíngia. E nesse contexto ele começa a fazer doações para a igreja, no caso para a igreja católica. Em 756 o Papa o reconhece como rei. E nesse contexto o que vai acontecer? Carlos Magno sobe ao trono, no caso, sucedendo Pepino. E aí ele tem uma dominação muito grande, ele tem uma expansão militar gigantesca. E nesse contexto, como as terras está quase se moldando a uma questão imperial, e lembre-se que império é a relação de dominação impondo a sua cultura. Com isso daí, ele começa a fazer doações, e essa questão de doações de terra para as pessoas mais próximas, criando até um certo vínculo de fidelidade. Dessa forma, da maneira que Carlos Magno expande o seu território, ele começa a fazer vínculos de proximidade com outros nobres.
Pela expansão territorial que Carlos Magno faz, aí ele vai ter uma relação de proximidade com as pessoas a partir da herança bárbara, que no caso comitatus. E aí ele vai começar a ceder terras para algumas pessoas, intitulando com algumas nomenclaturas. Por exemplo, as pessoas mais próximas ao rei, aqueles que vão ganhar maiores proporções de terra, são os duques. Posteriormente, nós temos os marqueses, aquelas pessoas que vão ficar nas terras de fronteiras. E por último, posteriormente nós temos os condes. Essas pessoas elas vão ganhar menores proporções de terra, porém elas vão ter totais direitos de fazer o que quiser nas suas terras. Tanto que na última aula a gente falou sobre a questão das cobranças de impostos. E além do que, ele tem que obedecer às regras que é imposta pelo rei. Para esse contexto de dominação, o que é que vai acontecer? Carlos Magno ele começa a valorizar cada vez mais o conhecimento. O conhecimento é uma das bases de dominação. Então ele precisa propagar um certo contexto cultural para isso. Aí o que acontece? Aí a gente vai ter o Renascimento Carolíngio, ou seja, a valorização do conhecimento. Ele vai valorizar a aprendizagem, a educação, geometria, aritmética, música e por aí vai. Tudo que envolve arte, cultura, educação, ele está no contexto para quê? Para que os nobres eles tenham posse ao conhecimento para posteriormente eles conseguirem, de uma certa forma, administrar suas regiões. Aí Carlos Magno ele vai chegar a falecer. Nisso, o império é gigantesco, então começa os filhos a brigarem entre si. E aí em 843 é criado o Tratado de Verdun. E o que seria isso? Seria a divisão das terras de conquista do Carlos Magno. Aí cada filho vai ficar com determinada região. Ocidente, Oriente e a parte do meio da Europa. Só o que acontece, eu estou dando uma dinâmica desde o século V ao século IX. E a partir do século IX, temos dentro dos feudos uma nova dinâmica de estruturação. A ampliação das terras, como drenagem dos pântanos, como derrubada de árvores para aumentar cada vez mais os seus índices de produção. Porém, chega a um determinado ponto dessa evolução que não há mais a necessidade das pessoas no campo. E essas pessoas elas começam a migrarem para as cidades. E aí eu tenho um novo contexto surgindo entre o século IX e o século X, há uma nova dinâmica. Essas pessoas que saíram do campo começam a se tornar artesãos. E aí elas vão produzir móveis, sapatos, roupas e por aí vai. Nesse contexto, elas começam a vender essas produções. E aí esse artesão ele vai se dividir em dois, entre o meio de produção e a força de trabalho. Ou seja, nesse contexto de meio de produção e força do trabalho, o que é que acontece com isso? Começa a surgir um embrião do que vai se chamar o capitalismo. Começa a expansão comercial europeia e posteriormente nós vamos ter os contextos de renascimento, de reforma protestante e as grandes navegações. Então, galerinha, eu vou encerrar a aula por aqui e tchau!